Três. Olá, queridos, tudo bem? A paz de Cristo para todos. Que bênção, mais um Tadel Online. Estamos aí juntos com o propósito de estarmos trabalhando no crescimento, multiplicação da igreja. Bom, a palavra que eu quero ministrar agora para o Tadel, eu estava dando mais uma pincelada nessa palavra, então resolvi falar no Tadel, essa palavra que eu ministrei, mantendo o espírito de conquista. Eu entendo que se nós quisermos crescer, se realmente quisermos crescermos, nós precisamos realmente ter esse espírito de conquista. Esse espírito de conquista é atribuído a todo aquele que realmente tem esse desejo de conquistar, de crescer, de romper, de multiplicar. Então, é muito importante isso. E eu comecei aqui perguntando, você tem um espírito de conquista? Precisamos conquistar bairros. Você tem um espírito de conquista? Eu botei, precisamos conquistar bairros, cidades, precisamos conquistar bairros, cidades e nações. Então, olha só, é claro que o princípio para conquistarmos nações, nós temos que começar pela cidade, pelo bairro. Ninguém conquista uma nação se não começar pelo bairro. Estou falando em relação à igreja. Se uma célula nasce no bairro, significa que aquela célula tem que se aflorar, crescer para todos os lados. E isso tem que ser através de alguém que esteja passando essa visão, esse espírito de conquista para os liderados, para os líderes de célula. Eu me lembro uma vez que a pastora Lígia, nós estávamos aí na Lobo da Almada, falei domingo da Lobo da Almada, quando éramos da igreja em Lobo da Almada, era uma igreja pequena. É aí, ó, o Jean Anderson por aí, tem aí em Itacoatiara. Então, o Jean Anderson, você tem a oportunidade aí, Itacoatiara, aqui no bairro do Piorini, Pastor Simval, Cidade Nova, e Puraquequara, Iranduba, a gente precisa conquistar as cidades circunvizinhas que estão ao nosso redor. E, para isso, nós temos que passar esse espírito de conquista para as pessoas, de conquistar vidas, almas, famílias, tá entendendo? E começa aonde? No bairro. Onde é que começou a comunidade? Aqui em Manaus. Nós começamos no bairro, né? Começamos no bairro, foi isso, pastor? São Jorge. No bairro de São Jorge. E ela depois foi para o centro, e aí começamos com 4 células e foi expandindo, e hoje nós estamos em diversos lugares de Manaus. E aí nós precisamos deixar um legado para a nossa geração, esse legado, aonde elas vão dar continuidade ao crescimento e multiplicação das células e dos núcleos da igreja local. Bom, claro que nós não podemos ficar a vida toda só sonhando. Eu quero sonhar, vou sonhar em ter uma igreja, vamos sonhar ter uma igreja, mega igreja, uma igreja muito grande e tal. Precisamos, para receber e crescer e multiplicarmos, temos que entender que precisamos sair do comodismo para a realização de sonhos. Agora, é interessante que a realização desses sonhos, imagina um sonho pessoal. Se você estiver acomodado, você nunca vai conseguir realizar um sonho pessoal. Tem gente que leva a vida inteira e nunca realizou nenhum dos seus sonhos. Por quê? O espírito de comodismo.
a pessoa fica acomodada. Às vezes a pessoa nem estuda. A pessoa tem a possibilidade de estudar, não estuda, não faz uma faculdade, não faz... não tem um segundo grau, não faz a faculdade, não entra, não conquista coisas maiores, porque é o que a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, o conhecimento ele é fundamental. Conhecimento de quem? De Deus. De quem é do nosso Deus. É fundamental para adquirirmos esse espírito de conquista. Agora, homens só conquistam cidades se tiverem o espírito de conquista. A percepção é fundamental para que Deus nos dê a vitória. Agora, preste atenção. A percepção, tenha percepção, ou discernimento e discernimento. Percepção e discernimento. Muitas vezes nós perdemos oportunidades por falta de percepção, perdemos oportunidades por falta de discernimento. Agora, eu estava falando dos 12 espias que foram enviados à Terra da Promessa. 2 tiveram a percepção correta de que o mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho, providenciado o maná, tirado a água da rocha, lhe daria vitória sobre os gigantes da terra. Então, olha só, aqueles 10 espias, 10 espias, esses 10 espias, aqueles 2 espias, eles tiveram a percepção. Por quê? Assim, Deus havia mostrado e dado uma visão para eles. Qual era a visão? De possuir a terra da promessa, de entrar na terra da promessa. Você não tem uma terra da promessa? Qual é a tua terra da promessa? Talvez você já tenha até entrado na terra da promessa e até visto e até provado dos frutos, mas a falta de percepção, a falta do espírito de conquista tem impedido de você derrubar os seus inimigos, vencer os seus inimigos. Foi o que aconteceu. Os 2 espias, Josué e Caleb, eles perceberam. O que eles perceberam? Eles falaram: ora, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez o maná descer do céu, o mesmo Deus que tirou água da rocha, o mesmo Deus que tirou água da rocha, o mesmo Deus que lhe daria a vitória, o mesmo Deus que derrubou Jericó, o mesmo Deus que fez proeza no deserto, ele lhe daria vitória, esse Deus, ele lhe daria vitória sobre os gigantes da terra. Então eles perceberam que esse mesmo Deus iria derrubar os gigantes da terra. Agora preste uma atenção. Qual é o significado da terra da promessa? Qual é o significado da terra prometida hoje para nós? É a nossa visão. É a nossa visão. É a visão do MDA. É a nossa terra prometida. Como é que nós vamos conquistar Manaus? Nós estamos dentro da terra prometida. Manaus é a nossa terra prometida. Iranduba é a sua terra prometida. Itacoatiara é a sua terra prometida. Pioreni, Cidade Nova, é a nossa terra prometida. Manaus é a nossa terra prometida. Só que nós temos que entender que nós estamos rodeados de gigantes. Existem gigantes. E quais são esses gigantes hoje que está ao nosso redor? Os gigantes, muitas vezes, nós fortalecemos os gigantes. Deus quer derrubar os gigantes, mas muitas vezes nós fortalecemos os gigantes
com a nossa atitude de quê? De não crer, de não acreditar, de murmurar, de olhar para os gigantes. Mas Josué e Caleb, eles não olharam para os gigantes. Aqueles 10, eles começaram a fortalecer os gigantes. Eles começaram a fortalecer os gigantes. Queridos, quando eu começo a colocar dificuldade para fazer a obra de Deus, para visitar, para discipular, para ir atrás das pessoas, para o evangelismo, eu estou botando dificuldades. Eu estou colocando dificuldades e eu estou fortalecendo os gigantes. E nós precisamos derrubar esses gigantes. É muito interessante isso. Agora, veja bem, apenas os 2 líderes tiveram a percepção que era possível tomar posse da terra, ou seja, apenas os 2 líderes tiveram percepção que era possível tomar posse da terra, ou seja, da visão. Tome posse da visão. Os demais líderes receberam a mesma incumbência, porém, eles não tiveram a mesma percepção de que não era na sua força que deveriam possuir aquela terra, mas sim na força do Senhor. Esse foi um grande problema na vida de muita gente, na nossa vida, achar que quando nós estamos enfrentando um problema, quando nós temos diante dos inimigos, nós logo esquecemos dos feitos de Deus. Logo esquecemos do que Deus fez conosco. Aqueles 10 líderes logo esqueceram do que Deus tinha feito. Entende? Você não pode esquecer do que Deus já fez na sua vida. Deus já tirou você das drogas, do engano, Deus libertou a sua família, tirou você da prostituição, tirou você da miséria, tirou você da sarjeta. Hoje Deus tirou você do lamaçal de lodo. Olha só, é o Salmo 40, né? Que diz, é o Salmo 40, né? O Senhor nos tirou do lamaçal de lodo. Preste bem atenção, Ele tirou os teus pés do lamaçal de lodo e pôs os teus pés sobre a rocha e colocou o quê? Um novo cântico. E agora você está com um novo cântico. O que nós devemos fazer? Sempre dar louvores ao Senhor, esse novo cântico, brado de vitória, e reconhecer que aonde nós estávamos no passado era num tremedal de lama, de lodo. É muito importante que nós entendamos isso. Isso é o que Deus está fazendo e quer fazer. Então veja bem, esses líderes, eles foram totalmente, ingratos. Não foram gratos com o Senhor, porque eles retrocederam, eles reclamaram. A Bíblia diz assim, olha só, eu coloquei aqui, não despreze a bênção que Deus quer te dar. Aqui em Números 13, versículo 32, diz assim, eles infamaram, defamaram. Eles infamaram a terra que tinha espiado. Eles infamaram. Já pensou que Deus está te dando algo, está nos dando algo em nossas mãos, e de repente a gente começa a infamar? E a dizer, não, e começa. E além disso, o problema não é esse. Eles infamaram a terra que havia espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. Além desses líderes infamaram, eles infamaram também um povo.
Além deles não acreditarem, eles chegaram e tiveram uma má atitude de jogar aquele espírito de derrota, passar o espírito de derrota para o povo. Como é que nós vamos crescer assim? Como é que você vai multiplicar? Você que é um líder de célula, de setor, área, distrito, você que é um líder de uma igreja, ou você que é um líder na casa de Deus, como é que você vai crescer se você chega infamando aquilo que Deus... Nós não podemos infamar a cidade de Manaus. Essa cidade é do diabo, não presta. Iranduba, só tem, está cheio de traficantes, está cheio disso, está cheio de mendigos, está cheio de pessoas assim, assado. É verdade, está cheio de gigantes. Mas a nossa grande responsabilidade, aliás, nosso grande desafio é derrubar esses gigantes. Sabe por quê? É possível sim, porque o mesmo Deus que já foi conosco no passado e nos fez chegar até aqui, vai nos levar muito mais além. E levar muito mais além é nos dar a terra da promessa. E eles começaram a infamar a terra. Os seus moradores, todo o povo que vimos, nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, começaram filhos de Anáx, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só, e ele está falando assim, não, nossos olhos eram como ele, como os gafanhotos, e aos seus olhos. Agora, é interessante, imagina, Deus tem nos dado uma visão, porém, cabe a cada um de nós perseverarmos em cumprir o nosso papel. Em cumprir o nosso papel para acreditarmos que vamos crescer e tomar posse de que do que Deus está nos dando. Agora, mas infelizmente, as atitudes de... isso na internet. Aleluia, glória a Deus. Cumprir o nosso papel. Isso. Glória a Deus. A Síria aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Então aqui, paramos aqui. Imagina Deus ter nos dado uma visão, porém cabe a cada um de nós perseverarmos em cumprirmos o nosso papel para acreditarmos que vamos crescer e tomar posse daquilo que Deus está nos dando. Entendeu? Então, mas, infelizmente, as atitudes de muitos líderes em só reclamar, falar mal, colocar dificuldades em tudo, não se dispor, e não se dispor, é por isso que não cresce, e depois dão desculpas que não cresce porque a visão não funciona. A questão é, a visão funciona do MDA. O que não funciona são as nossas más atitudes, que impedem de nós estarmos crescendo e rompendo e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. O que é que Deus quer que nós façamos? É tomar posse da terra, é entrar na terra da promessa, é crescimento. Agora, situações iguais, com percepções diferentes, o que muda? O espírito. A maioria tinha um espírito de derrota. Viram a mão de Deus operar, mas estavam com medo. Josué e Caleb, porém, advertem que o povo da terra não deveria ser temido, pois o Senhor estava com eles. A obra, o amparo do povo inimigo havia sido retirado. Bom, olha só,
situações iguais com percepções diferentes. Agora, o que aconteceu com o exército de Saul? O que aconteceu com o exército de Saul? É que eles tinham um espírito de derrota. Eles perderam a percepção e não lembraram dos grandes feitos do Senhor, ao contrário de Davi, que quando chegou diante de Golias, imediatamente ele teve a percepção que esta guerra não era natural. Ei, preste atenção, não vamos lutar com nossas forças. Saul queria lutar na carne. Quem luta na carne retrocede e tem medo. Quem luta na carne vai retroceder e vai fugir diante dos inimigos. Mas quem luta no espírito, Davi percebeu claramente que essa guerra não era contra carne nem sangue, mas algo maior estava ali por trás. E o nome do Senhor estava sendo ali zombado pelos inimigos. Então Davi, pelo fato da experiência que ele já teve e a percepção que ele já teve no passado, ele logo lembrou dos grandes feitos de Deus. Ele não foi igual, ele não teve atitude iguais àqueles 10 líderes. A primeira coisa que ele lembrou foi dos feitos de Deus. Qual foram os feitos? Eu matei o leão, eu matei o urso. E assim mesmo, quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército de Deus? Lembre-se de uma coisa: Deus nunca te abandonou. Nesta obra que você está fazendo, lembre-se que essa obra não é tua. Nós somos apenas mordomos de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê graça, sabedoria e o espírito de conquista, para conquistar Itacoatiara, cidades e nações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, você que ouviu essa palavra de conquista, realmente tem esse espírito de conquista na sua vida. E você que está decidido agora entregar seu coração, sua vida ao Senhor, faça essa oração comigo agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no teu livro, em nome de Jesus. Amém. Então você fez essa oração, parabéns. Procure o líder da célula, alguém que convidou você, e diga que você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Quero também ministrar aqui uma palavra para nós, onde nós vamos estar semeando, e você pode fazer a sua semeadura através de uma transferência, através, você está vendo aqui o QR Code, Pix, fazer um depósito, você pode semear, e a bênção de Deus, ela repousa na nossa semeadura, não tem outra forma, outro princípio. Então aqui em Deuteronômio 28, versículo 8, diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E aqui então o Senhor, ele tem um princípio de nós honrarmos ao Senhor a sua palavra. Se nós guardarmos a sua palavra, ou seja, se nós praticarmos a sua palavra, então ele vai determinar a bênção nos teus celeiros, na tua casa, nos teus negócios. O Senhor vai te abençoar, vai dar a chuva a essa semeadura.
Então agora eu quero fazer essa oração e você vai semear, nós vamos semear, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar hoje, Deus, o que a Tua palavra diz, Senhor Deus. Se nós cumprirmos, se nós obedecermos a Tua palavra, o Senhor vai determinar a bênção sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças. Senhor, eu quero abençoar cada um, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a chuva para que venha regar a terra e venham grandes colheitas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, isso é uma verdade imutável. E eu quero aqui também desafiar você, a participar conosco, a estar conosco, convidar você a estar conosco aqui na Avenida Duque de Caxias, 488, Praça 14, bem pertinho de você. Nossos cultos são 8 da manhã, às 16 e às 18 horas, todos os domingos. E nas terças-feiras, o nosso grande Tadel aqui, às 18h30, tá bom? Então, venha conosco, participe em nome de Jesus.